TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos então nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de medalha Arautos da Paz os agentes de Pastoral Negros, por proposição do vereador Carlão do PT. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Carlão do PT. Convidamos também Aparecida Campos, representando a Pastoral Negros. E Moacir Barra Grande Filho, Babalorixá. Bom, então, uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o representante da instituição homenageada hoje. Então, por favor, recebam o Coordenador Nacional de Relações Institucionais e Conselheiro Nacional de Promoção da Igualdade Racial no Ministério de Direitos Humanos e presidente da Agentes de Pastoral Negros até novembro deste ano, que é o senhor o senhor Nuno Coelho. Os componentes da mesa podem tomar assento. Com a palavra, o vereador Carlão do PT para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Um forte axé para nós e declaramos aberto essa sessão solene. Bom, convidamos, então, os presentes para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro pela cantora Rebeca Tariq. A letra é de Joaquim Osório Duque Estrada e a música é de Francisco Manuel da Silva. Posteriormente, em seguida, teremos a execução do hino da cidade de Campinas, que é a letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido
A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso. Sem teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temem quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Com a palavra, o vereador Carlão do PT para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas à instituição graciada desta noite. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Eu acho que eu iniciaria agradecendo a presença de todos, em nome da Câmara Municipal, no momento em que nós estamos prestando essa homenagem aos agentes pastorais negros. Essa homenagem é uma homenagem extremamente importante para todos nós, em particular para esta casa e para esta cidade. Nós estamos numa cidade onde a escravidão foi a última cidade a cumprir, foi a cidade de Campinas, e até hoje nós, negros e negras, sofremos e pagamos muito por esse atraso, porque o conservadorismo, a falta de respeito e o preconceito nessa cidade é extremamente grande. E a Pastoral Afro, ela nasceu num momento bastante difícil da nossa história, né? No momento em que ainda havia a transição do momento duro da conjuntura política no nosso país, ainda enfrentamos ainda naquele momento um resto da ditadura bastante difícil, mas que o seu crescimento e a sua persistência, ela fez com que vários movimentos se fortalecessem, várias lideranças religiosas católicas pudessem hoje estar se destacando e fazendo um enfrentamento extremamente importante. E também lembrando que nós estamos no ano em que fazem 30 anos que a primeira e única campanha da Fraternidade falou de nós. E foi um momento extremamente importante, porque nós também tivemos que fazer um enfrentamento dentro da igreja, no espaço da nossa religiosidade, para que nós pudéssemos fazer uma campanha que pudesse tocar no coração e mente de vários brasileiros e brasileiras. Então, foi extremamente importante. E é oportuno, neste momento, esta homenagem, porque se a Pastoral do Negro foi importante na história, ela é imprescindível nesse momento. Ela é imprescindível porque nós vamos ter um momento muito difícil da nossa conjuntura, onde os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras estão sendo surrupiados, estão sendo tirados, e particularmente de negros e negras desse país. Nós vamos ter que enfrentar uma agenda política cada vez mais difícil, porque já se matavam jovens negros nesse país. Nós estamos enfrentando uma das polícias mais letais do mundo aqui no estado de São Paulo, que tem levado a nossa juventude, muitas mães perdendo seus filhos. E então essa é uma tarefa que nós vamos ter que enfrentar de forma muito dura. Nós vamos ter que enfrentar uma outra tarefa, um outro enfrentamento duro, que é também o direito de igualdade, direito de oportunidade, e isso só é possível quando cada brasileiro e cada brasileira tiver o seu emprego, tiver o seu direito respeitado. E, nesse sentido, eu acho que a pastoral ela cumpre um papel importante no momento em que se usa, por dentro da religiosidade, distorcer o papel político da sociedade. A gente vê o conjunto de igrejas que surgiram nesse outro momento e como é que utilizaram a religiosidade para desinformar a população em relação ao que é a política, a importância da participação política, em particular, negros e negras. Então, nós temos uma tarefa fundamental no próximo período. E essa tarefa, liderada pela pastoral, para ajudar na construção de uma nova consciência política, de um novo momento, de podermos tocar no coração e mente de cada negro, de cada negra, de cada cidadão, de cada cidadã,
que tem a disposição de fazer a transformação e buscar a nossa liberdade, o nosso direito. Nós não podemos deixar com que a Casa Grande volte e nos coloque no tronco novamente. Para isso, eu acho que essa homenagem ela tem o papel de poder incentivar que cada vez mais possamos avançar, que a gente possa utilizar essa homenagem aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo, para fazer um chamamento à nossa comunidade, para que a gente possa nos fortalecer para enfrentar os momentos difíceis. Então, eu queria, na verdade, mais que parabenizar, agradecer a oportunidade de estar podendo prestar essa homenagem, pelo trabalho, pela construção que, ao longo desses anos, a Pastoral Afro tem feito na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Isso, para nós, é extremamente gratificante e, em nome da Câmara Municipal de Campinas, a gente agradece e queremos, com certeza, seguir fileira com vocês para que a gente possa fortalecer essa trincheira de luta e, a cada vez mais, poder fazer com que os nossos negros e negras, religiosos, católicos, não católicos, possam ajudar a defender os nossos direitos, a nossa liberdade e construir uma sociedade sem preconceito, sem discriminação, mas com direito, com liberdade e com fraternidade. Parabéns. Neste momento, teremos a entrega da medalha Arautos da Paz aos agentes de Pastoral Negros por sua contribuição em defesa da vida e da paz. Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o senhor Nuno Coelho, que é ex-presidente dos agentes da Pastoral Negros, para o seu discurso de agradecimento. Boa noite a todos, a todas. Quero uma saudação especial ao vereador Carlão, que nos agracia essa noite com essa solenidade, mais uma homenagem aos 35 anos dos agentes de Pastoral Negros do Brasil. Saudar ao pai Moacir, que nos recebe mais uma vez aqui na sua cidade, com muita alegria. Saudar a minha companheira, nossa querida Tida, né, por nos receber aqui no seu Mucambo, não só nosso espaço de atuação, mas é o nosso grande quilombo, né? Saudar os meus companheiros APNs aqui presentes, né? E dizer que é um momento muito feliz para nós,
enquanto entidade, enquanto instituição, ser reconhecido, né? Ser reconhecido pelos nossos atos, pelas nossas ações, pela nossa militância ao longo desses anos. 3 décadas, né, de árdua atuação, não só em favor dos APNs, mas em favor do povo negro brasileiro. Os APNs esteve na trincheira ao longo dessas 3 décadas, por Moacir, num momento muito duro do nosso país. Um momento em que o Brasil vivia a ditadura militar, vivia as esperanças e as grandes expectativas de um momento de redemocratização do nosso país. Os APNs têm a alegria de ser a 2ª maior entidade, a 2ª mais antiga do movimento negro brasileiro. O MNU, 40 anos, recém-celebrados, em seguida, 5 anos depois, nasce os Agentes de Pastoral Negros. Nesse afã de ouvir o clamor de um povo que não estava só nas fileiras das igrejas, né, porque os APNs nascem com essa aptidão de não ser uma voz de uma igreja, mas de várias igrejas, de várias expressões de fé, né. A nossa trajetória, Carlão, começa num diálogo do padre Toninho junto com o pastor Olímpio Santana, aqui de Piracicaba, vizinho vocês, lá em São Paulo, quando eles conversando, entenderam que as igrejas, os ambientes de fé eram um espaço propício para o despertar da identidade negra. Porque o MNU, quando nasce, ele nasce com uma agenda política, né? O fato de um jovem assassinado mobiliza uma sociedade nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo, que numa passeata, então, eles criam um movimento negro unificado em prol do fim do racismo e do preconceito no país. Naquele momento, a Igreja Católica, como expressão de fé, como uma grande organização no seio da sociedade, estava voltada para Medellín, Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina. E ali, a carta de Medellín trazia uma pequena mensagem de um calabouço de manifestações da igreja, olhares da igreja, manifestações públicas, mas um pequeno rodapé que tinha um olhar voltado para os negros e os indígenas. E aquilo foi o que despertou, foi o que permeou essa discussão de que, olha, nós precisamos voltar para dentro das igrejas, não só a católica, mas todas as igrejas, e fazer uma discussão maior, mais profunda, do que significa ser o negro nesses espaços religiosos. Onde que está o negro na Bíblia? Qual é o olhar do negro a partir do Evangelho? Né? E aí o nosso querido Heitor Frisotti, de saudosa memória, já dizia, neste Evangelho tem coisa de negro. Isso começou aí, multiplicando essa presença dos negros dentro das igrejas. E foi quando a igreja começou, não por espontânea vontade, mas por uma profunda e espontânea pressão de alguns leigos, leigas e alguns pouquíssimos padres e algumas poucas religiosas negras, e uma delas nós temos que fazer memória, que é as Irmãs de Jesus Crucificado, que nasceram aqui nessa cidade de Campinas, né? E elas ali, juntando com esse grupo, começaram a fazer essa provocação na estrutura eclesial. Né? Olha, os negros estão aqui, e nós não podemos ficar nos nossos conventos só lavando roupa e servindo mesa. Nós não podemos ser apenas os serviçais da sacristia, né? Nós temos muito mais a oferecer. Então, neste muito mais a oferecer, foi que os atabaques começaram a entrar para dentro das celebrações. Foi que as roupas afros começaram a aparecer nas estolas dos padres, começaram a aparecer nas casulas das grandes celebrações, né? E o padre Toninho, com seu jeito, começou.
ali, aí construindo, aí chamando outros, né? Mas, num dado momento da história, e esse grande grupo ainda não era os APNs, esse grande grupo se chamava GRUCON, Grupo de União em Consciência Negra. Era anterior a nós. Então, o Grupo de União em Consciência Negra fazia uma mobilização imensa Brasil afora, despertando pessoas, despertando consciências, formando gerações de negros e negras, não só católicos, cristãos, porque lá estavam os evangélicos, lá estavam outros que ainda nem sabiam que pertenciam a religiões de matriz africana, tinham medo de se expressar, mas quando começaram a perceber que os atabaques estavam ocupando espaço ali, eles começaram a ter voz e vez, a ser um pouco mais acolhidos neste seio do GRUCON. Essa Carta de Puebla, ela desperta a Igreja Católica, por conta do centenário da abolição da escravatura, a pensar uma campanha da fraternidade. Esse grupo de leigos, sobretudo o grupo de leigos, começa a cutucar esses padres e a dizer, olha, nós precisamos ocupar esse espaço, nós precisamos fazer com que a história nos reconheça, e a Igreja precisa fazer uma reparação do processo histórico, a Igreja precisa nos acolher de alguma forma. Então, a campanha da fraternidade, ela foi um embrião, ela foi o grande embrião, ela foi o grande espaço encontrado por esse grupo para poder construir isso. Mas não foi fácil construir, porque a Igreja Católica, sobretudo naquele momento, ela queria dar esse espaço, mas ela não queria fazer essa reparação. Ela queria nos dar visibilidade, mas não queria tocar em assuntos delicados à sociedade e aos governos da época, daquele período. E os leigos ali, na trincheira, brigando. Olha, o tema vai ser ouvir o clamor do povo negro. E a Igreja recuou. Falou, não, isso aí é muito tendencioso, isso aí vai mexer com muitos brilhos, a gente não pode... tanto que a Arquidiocese do Rio de Janeiro, não é, Tida? Não fez, não aderiu a essa campanha. Eles fizeram uma campanha completamente à parte daquela temática para não tocar nesses pontos fundamentais e elementares a nós. O texto base daquela campanha da fraternidade, ela não saiu como este grupo gostaria, né? Este grupo de pensadores, leigos, leigas, intelectuais daquele momento gostaria. Mas os cantos eram cantos de resistência, as celebrações eram celebrações de despertar, eram de comprometimento, era de enfrentamento a uma situação social e ideológica daquele período dos anos 80. Né? Passado esse período todo, então, há um distanciamento político, ideológico e fundamental para a nossa sobrevivência política. Então, o grupo de leigos se organizam, deixam essa estrutura eclesial mais formal, mais estruturante, que é a Igreja Católica, para poder ser uma organização do movimento negro por opção própria. Então, a gente sai dessa estrutura, passa a ser uma organização social e de abertura. Aí, para dentro, uma grande janela. Hoje, os APNs têm evangélicos, está aqui a Zezé, que é evangélica, né? Está aqui uma grande parcela que é ainda membros da Igreja Católica, tem comunhão com a Igreja Católica, mas nós também temos, a Célia, por exemplo, é membro dos APNs e é de matriz africana. Né? Nós temos um leque de pessoas hoje dentro dos APNs que comungam com diversas religiões, que dialogam com várias esferas religiosas, porque os APNs não é mais só aquela vertente que dialoga com um único espaço eclesial, mas com vários espaços. Então, este pastoral para nós não é mais um pastoral de uma igreja, não é mais a identidade de uma igreja, mas ela é a identidade que acolhe e recepciona todos. Né? Então, o nosso dado da fé nos persegue até hoje, é a nossa maior identidade. Né? Nós somos leigos, leigas, atuantes em vários espaços de fé, mas a nossa conscientização política, formada e forjada lá na década de 80 por esses grandes baluartes, aí nós temos que lembrar
quem nos deu grande estruturação para a nossa existência. Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Padre Toninho, aquele momento foi o despertar. E desse despertar surgiu o Instituto Otabaque. Deste despertar surgiu o Grupo de União em Consciência Negra, que ainda persiste até hoje. Lá na Bahia ainda tem um grupo pequeno, em Minas, né? O GRENI, o IMA, Instituto Mariama, dos padres, bispos, porque como os leigos saíram e os APNs se tornou essa grande, então eles começaram a se organizar internamente, né? Mas todos eles, muitos deles ainda hoje dizem, olha, os APNs foi a nossa grande casa, os APNs foi o nosso grande berço, né? Muito recentemente eu fui lá em Brejo, no Maranhão, a sagração episcopal de um bispo negro que foi seminarista e teve o despertar da sua vocação dentro dos APNs. Isso para nós é salutar. Então, nesses 35 anos, quando a gente olha a nossa trajetória, ela não é só uma trajetória de fé, ela é uma trajetória também de conscientização, porque conscientizou muitas lideranças, muitos jovens que naquele período nem sabiam que tinha essa identidade negra, descobriram a sua pertença a partir dessa participação na entidade, mas também uma vertente política. Então, a nossa organização, a partir da nossa conscientização, da nossa fé, a nossa organização se tornou também uma organização política, porque nós estivemos juntos com o MNU no momento, em 88, quando a Constituição Federal estava sendo pensada. E aí, vocês, mais militantes, né, de mais tempo do que eu, vão se lembrar que houve uma grande conferência, houve uma grande consulta pública para os movimentos sociais todos, para a constituição da Carta Magna. E o movimento negro foi convocado a dar sua colaboração. O PAI, naquela época, era parlamentar constituinte, fez uma grande convocação para que os movimentos todos pudessem contribuir. Os APNs, então, fez um grande encontro para contribuir com os artigos da Constituição Federal. Depois, no período seguinte, nós participamos da construção da marcha de 1995. Então, aquela marcha foi o ápice do movimento negro no Brasil, porque foi não só celebrativo, mas foi também estruturante para as políticas de ações afirmativas. Foi a partir dali que nós constituímos todo um arcabouço de políticas afirmativas no Brasil. Os APNs estavam naquele momento. Pouco antes desta marcha, nós éramos, com muito orgulho, nós éramos a maior entidade do movimento negro, né? Maior, inclusive, que o próprio MNU, que a próprio negro que veio existir logo depois. Nós éramos a maior entidade do movimento negro e construímos o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras no Brasil. O primeiro ENEM foi construído na sede dos APNs em São Paulo, lá na rua da Tabatinguera, né? Na nossa sede foi pensado toda a estruturação daquele primeiro ENEM no Pacaembu lotado, nós éramos gigantescos, a maior entidade presente ali. Dali surgiu a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Então, MNU, APNs, o Negros, dão corpo à CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Era uma grande articulação de entidades, mas para que isso tivesse corpo, tivesse vitalidade, concretude, os APNs foi a entidade do movimento negro que deu a voz, foi a entidade que deu a velocidade da articulação política para esse período, porque nós éramos organizados nos 27 estados do Brasil, nós éramos a entidade com maior estrutura física, nós tínhamos uma sede própria, as outras entidades ainda não tinham, então vinham se reunir conosco, vinham se encontrar na nossa sede para a gente poder pensar várias articulações. Foi nesse período ainda que nós, num Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, junto com essas entidades, nos organizamos para começar a pensar. Já era o período pós-eleitoral, o governo Lula se estruturando ali, nós nos reunimos com essas entidades e demos, então, o tom para se estruturar essa política afirmativa que foi pensada naquela marcha de 95, precisava uma estrutura
de governo, precisava uma estrutura que desse vida a essas políticas, materialidade a essas políticas. Os APNs ajudou, lá em Porto Alegre, no seio do Fórum Social Mundial, a pensar o que é hoje a nossa CEPIR. E aí eu tenho a alegria aqui de participar hoje, de estar hoje, em nome dos agentes pastoral negros do Brasil, no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, divido lá junto com a minha companheira Célia Zenaide, é conselheira nacional lá, e agora eleita, né, para mais um mandato também, pensar essa estrutura de política no país. Então, os APNs contribuiu, ao longo desses 35 anos, com toda essa organização, com toda essa manifestação pública do movimento social e para a garantia, não só para sairmos daquele período de denúncia do racismo, sair daquele período que era só do combate e de enfrentamento ao racismo, mas passar para um período que é de promoção da igualdade racial, de construção de ações afirmativas, de pensar políticas que possam transformar vidas, políticas que possam ser estruturantes na vida, não só dos nossos mais velhos, que hoje ascendem às universidades, mas também dos nossos jovens que precisavam se encontrar, precisavam ter um alento na sociedade. Então, este período, para nós, é gratificante, né, de hoje ser homenageado, de ter um espaço hoje público, né, ter os microfones abertos. Agora, recentemente, fomos homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fomos homenageados lá pela Câmara Municipal de Maceió, agora recentemente, e hoje aqui em Campinas. Esse momento, para nós, não é só de celebração, mas é também de olhar para a história, fazer aquele gesto do Sankofa, olhar para a história, olhar para o passado, para projetar o futuro, né? Que esse futuro não nos canse, que esse futuro muito breve que nós vamos ter agora, nesse próximo período, a partir de 1º de janeiro, não nos canse. Que esse momento seja um momento de revigorar as nossas forças, seja um momento de nos enriquecer e nos irmanar para que, de mãos dadas, nós possamos seguir esse período junto. Será um período duro, será um período difícil para, sobretudo, os movimentos sociais, para as políticas que nós ajudamos a construir, políticas essas que precisam ser muito mais estruturantes do que são, porque é muito flutuante, vento vai, vento vem, de vez em quando nos ameaçam, né? De vez em quando nos ameaçam. Então, este período é um período que nós vamos ter que estar muito juntos, cada vez mais unidos, para que o futuro seja muito melhor do que foi o nosso passado e muito mais duradouro do que tem sido o nosso presente. Políticas de igualdade racial têm apenas 16 anos, é um período curto da nossa história, né? Então, vida longa aos APNs, um agradecimento à cidade de Campinas, à Câmara Municipal de Campinas, ao mandato do vereador Carlão, nossa querida Edna, que está sempre conosco, ombreada a todos nós no movimento negro, né? A Edna faz parte desta história, faz parte dessa trajetória, faz parte dessa memória do movimento negro, não só em Campinas, mas em todo o Brasil. Ela é um baluarte e que merece ser referenciada sempre. A sua trajetória é a nossa trajetória. Um beijo grande a todos vocês e o meu muito axé a todos nós. Convidamos para fazer uso da palavra o pai Moacir de Xangô. Boa noite a todos, a benção, Motombá, a benção à minha ancestralidade, do passado, do futuro. Boa noite ao meu grande amigo. Eu falo que nós não podemos falar nome, né? Porque nós somos uma pessoa só, uma irmandade só. Falamos de João, falamos de Moacir, falamos do Carlão, mas nós somos uma energia só, porque o nosso objetivo é um só, né? Fui pegar de surpresa aqui hoje para me falar, não fiz lição de casa, mas eu vou falar duas coisas aqui. Eu me lembro, eu estava falando aqui, eu sou daquela época
que o padre rezava em latim. Ficava de costa, né? E lembro que eu fazia a pergunta, por que ele não olhava para nós? E hoje mudou. Essa mudança foi muito importante para o povo, porque a igreja ela começou a socializar junto com a comunidade pobre, ajudar as comunidades, ter um pouco de dignidade e os direitos humanos, que ninguém sabia naquela época o que era. Mas a igreja ela começa a fazer esse grande trabalho para a nossa sociedade. E também o Papa, quando ele vem pedir perdão, porque a igreja errou, ganhou dinheiro em cima da escravatura, né, dos escravizados, mas ela começa a mudar isso, em todo sentido. Na Bahia, eu vou falar do meu axé, da casa do Xumaré, todo ano, antes de começar o candomblé de Iruá, as festas lá da tia Cotinha, da mãe Cotinha, tem que ter a missa. Se não tiver a missa, olha, 2, 3 anos atrás, falaram assim, não vai ter missa nenhuma. Não vai ter, para quê? Parece que o mundo caiu dentro da casa de Xumaré. E começou, não vai ter missa sim, porque o negócio está pegando. E vai todo mundo à igreja, né? E o padre se conecta naquele momento junto com o povo de Candomblé. Começa a entender, né? Eu acho isso muito bonito. Agora, 4 de dezembro, é dia do acarajé, né? Dia de Santa Bárbara, né? Mas, na Bahia, tem a missa das baianas, que é a coisa mais linda que tem, né? Depois eles vão vender os seus tabuleiros, fazer o acarajé. Então, essa conexão com a nossa religiosidade, ela vem de um momento, lógico, de luta, mas com um entendimento cada dia mais forte. Como você acabou de falar, que nós vamos passar, a partir de janeiro, os novos tempos. Eu acho que esse momento de nós dar a mão, que eu falei, a gente é um Deus só. Não temos vários. Cada um entende e compreende aquilo que o seu coração, né, da sua história, da sua ancestralidade. Eu vim da minha história, da minha ancestralidade africana. Minha mãe queria que eu fosse padre, eu e meu irmão, mas não conseguiu, nós estamos aqui. É assim que determinou o orixá. Mas uma coisa eu vou dizer bem claro mesmo, eu acho que a gente tem que entender o papel importante da igreja com a comunidade negra. Porque ela começa a romper um monte de barreira, né? E ela começa a aceitar os próprios padres negros. Antigamente não havia. Ela começa a abrir essa abertura, né? Quando chegava em cidades pequenas, eu me lembro que minha mãe falava, o padre é negro, meu Deus, não vou lá falar com ele, não. O pessoal tinha medo. E começou. Então, a igreja ela tem um papel importante nessa história, na nossa sociedade, que não podemos, né, apagar. E eu fico muito feliz de fazer essa homenagem, o Carlão fazendo essa homenagem a vocês, que é realmente importante para a nossa sociedade de Campinas, para a nossa história do Brasil, né? Se a gente começar a entender cada igreja de cada cidade, nossa, mãe, cada coisa que eles fizeram que nós não realmente, né? Então, eu quero realmente parabenizar vocês. Quero parabenizar a Edna, né, com o lançamento do livro. As ruas que ninguém conhecia, as ruas negras, né, com cada negro importante, cada pessoa importante que começa a entender o papel da nossa negritude na nossa cidade, por ela ser a última cidade a libertar os escravizados. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. 70%, Carol, não sabe que a nossa Campinas foi a última a libertar os escravizados. Se colocar um outdoor na mídia que Campinas foi a última, a maioria fala, não acredito. Isso é fake, isso é mentira. Mas é uma realidade que ninguém sabe, porque é uma história que ninguém conta.
Eles querem pagar o passado debaixo do tapete. Isso magoa muito a gente, né? Então, existe um retrocesso. E eu acredito no Orixá Xangô. A justiça será feita. Talvez vão passar realmente por uns apertos, vão ter que se adaptar em várias coisas, fazer mudança, né? Em horários, em conversa, mas Xangô nunca vai nos abandonar, porque é o orixá da justiça, nunca vai nos abandonar. Eu acredito muito, piamente, e a fé, que eu não vou abaixar minha cabeça, não vou perder minha fé, mas eu vou ser um grande lutador, da forma que tem que ser, da forma que vai ter que ser. Quando a gente fala na ditadura, você sabe que sumiu muitos padres nessa ditadura. Muitos padres. Eu não quero dizer aqui, mas eu me lembro disso, que alguns padres sumiram, principalmente de Campinas. Né? Vocês sabem disso. Então, eu acho que nossa cidade ainda tem várias histórias que não é contadas. Acho que precisamos contar essa história. E dessa forma de contar, é parabenizando vocês. Parabenizando, entregando um prêmio, porque representa pouca coisa. É pouco, é um pingo. Mas o que o cara não está dando para nós ser a nossa bandeira. E essa bandeira que vai ser lá na frente o nosso futuro. E essa bandeira que vai dar o grande resultado que a gente precisa. Ser um só. Axé a todos. Com a palavra agora, Aparecida Campos. Boa noite a todas e todos. Fui pega de surpresa também, porque acabei descobrindo aqui, né, que ia fazer parte da mesa, compor a mesa, e aí quero já agradecer ao Carlão por esse momento, para nós, bastante importante e histórico. Agradecer ao pai Moacir, porque estamos na luta sempre juntos, né, e não teria sentido uma homenagem dessa sem que tivesse alguém da religião de matriz africana conosco, representando esse momento tão importante, né? E agradecer também ao Nuno, que está aqui, representando a nossa presidenta, né, dos APNs agora, Rosimeire Torquato. Ela é do Rio de Janeiro e acabou ficando impossibilitada de estar aqui conosco e, junto, a gente poder estar recebendo esse prêmio. Queria agradecer a presença de cada um e de cada uma que estão aqui, né, dos nossos agentes de pastoral do Mocambo Campinas, e dizer que o Mocambo Campinas, ele, nesse momento, apesar de parecer um mocambo desarticulado, nós estamos, cada um, seguindo a nossa luta e com as suas frentes de discussões e de embate. E dizer que essa coisa dos agentes de pastoral negros e a questão da pastoral afro-brasileira junto, nós, por mais que se diferencie hoje os trabalhos, nós estaremos sempre juntos, porque os agentes de pastoral nascem dessa conjuntura eclesial, e ele traz consigo uma mística espiritual que, sem ela, não seria possível a gente dar seguimento a toda essa questão de luta do nosso povo negro, da nossa juventude, dos nossos mais velhos e da população como um todo, né? Então, assim, mais uma vez eu digo, é uma alegria a gente ser homenageado nesta casa, que é a Casa da Lei, né? Mas, mais uma vez eu digo
se nós tivéssemos um país justo, se nós tivéssemos um país onde igualdade fosse, de fato, uma vivência de cada cidadão e cidadã brasileira, não precisaríamos estar aqui sendo homenageados agora por uma luta em relação a um segmento de uma população que construiu historicamente esse país e que até hoje ainda está num não lugar, né? Não tem o seu lugar onde merecidamente deveria estar por toda a trajetória histórica, por toda a diáspora que nos trouxe até aqui, esse Brasil, e por toda essa concepção de fé que nós trazemos e que a gente convive com todo e qualquer ser humano deste país. Então, a gente precisa mesmo seguir fileiras, seguir na luta. Estamos num momento extremamente delicado nesse país, né, que nós jamais esperávamos ouvir muitas pessoas dizer, e faço parte dessas pessoas. Não pensei viver para ver um retrocesso tamanho do qual nós começamos já, sinalizando, e estaremos vivendo nesses 4 anos que virão pela frente, e que teremos que fazer muita força de resistência, porque, se não resistirmos, serão mais 4, mais 4, mais 20. Né? Acabamos de sair, estamos engatinhando para uma democracia que sonhamos, que é uma democracia de liberdade e de igualdade para todos os povos, independente de negros, brancos, índios, europeus, asiáticos, sejam quem for. Mas, neste país, nós seguimos fileira ainda, lutando para termos um espaço ao sol, como qualquer outro cidadão e cidadã desse país. Então, é preciso que nós estejamos juntos, sim. Ainda vamos precisar usar muito esta Casa da Lei, que ela tem que fazer um diferencial conosco, porque, apesar de ser a Casa da Lei, onde a justiça deveria ser igual para todos, nós ainda temos que vir aqui reivindicar e dizer que nós precisamos que a lei também nos ampare. Né? Estamos ainda desamparados diante da lei em relação a outras populações não negras. Então, assim, fico feliz pelo prêmio, acho que é um momento importante. Quero, de novo, dizer que estamos felizes porque somos mulheres também, mulheres à frente disso. Né? Somos mulheres, mulheres negras, mulheres na luta. Mais uma vez, não está aqui a nossa presidenta, a Rose, mas falo em nome dela, né, porque conversei um pouco com ela e ela falou da alegria e que ela teria certeza que cada um de nós, cada gente de pastoral que estivesse aqui, estaria a representando e que ela estaria conosco nessa representação. E que ela sabe do tamanho da luta que vai ser, e ela fica muito feliz que possamos contar com cada cidade, com cada espaço e com cada espaço público, principalmente da Casa da Lei, que possa nos ajudar e contribuir para que a gente siga em fileira lutando. Luta árdua, luta difícil, mas, como disse o pai Moacir, né? Se Xangô é justiceiro e ele é da lei, ele vai abrir portas. E nós iremos atrás, no combate, buscando sempre fazer com que a nossa luta seja em defesa da vida e seja uma luta de paz e de igualdade para todos os povos desse país. Então, muito obrigado, Carlão, por ter se lembrado de nós, né, por ter nos colocado nessa situação de lembrar a importância de que é essa luta, né, e de dizer que pastoral afro, agentes de pastoral negros, somos todos um só, como disse o pai Moacir. Estamos enfileirados na luta, para dentro da pastoral afro, dentro da igreja, para que a gente faça discussão e que a gente busque essa igualdade na Igreja Católica e, enquanto agentes de pastorais, somando a luta de outros segmentos religiosos que possam nos fortalecer enquanto seres humanos, enquanto profetas, enquanto profetas e enquanto promotores da paz, que é isso que nós queremos,
viver em paz, trazer a luta dos nossos ancestrais no sentido de transformá-la e ressignificá-la na paz e fazer com que esta paz vá para toda a nossa descendência afro-brasileira, negra e todos os povos do Brasil. Obrigada. Agora, assistiremos a uma apresentação musical com voz de Rebeca Tariq, acompanhada ao violão por Izzy Oliveira. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Eu sou Rebeca Tariq, sou morixá de Oiá, a benção. Tenho muito respeito ao seu pai de santo e uma relação muito íntima e longa dentro da minha trajetória de vida, que é Babá PC de Oxumaré. Sou também militante do movimento negro, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer Nuno Coelho nos meus 16 anos, né? No encontro, no CONEB, que teve o Congresso Nacional de Negros e Negras do Brasil. E o que eu quero dizer que, para mim, é muito gratificante estar num momento de reconhecimento, né? Porque uma celebração, sobretudo, é um reconhecimento da trajetória desta importante entidade que agrega, né, diversas religiões, diversos movimentos de fé, diversas pessoas que se configura negros e negras do Brasil, porque somos diversos mesmo, mas o que nos une, sobretudo, é a nossa relação de fé, seja em qualquer âmbito, seja também o nosso reconhecimento enquanto negras e negras, nosso reconhecimento político, sobretudo, porque ser negro no Brasil é, primeiramente, uma afirmação política, porque a gente sabe o quanto somos discriminados ainda hoje. Então, nós somos resistentes desde o nosso nascimento, e eu quero dizer para vocês que, cada vez mais, eu entendo a importância dos organismos do movimento negro para o reconhecimento da nossa luta dentro das nossas comunidades e, sobretudo, na formação política também, né? Porque não é só enfrentar o racismo, como o Nuno falou, não é só combater as discriminações e todo tipo de discriminação correlata, mas, sobretudo, nós, na história, evidenciamos, criamos mecanismo de promoção da igualdade racial. Então, não precisamos dizer de que forma a gente pode combater o racismo. Somos nós mesmos que sabemos a melhor forma de nos resguardarmos e nos reconhecermos como cidadão, né? Cada vez mais afirmando a nossa identidade, cada vez mais afirmando a nossa cultura, tendo orgulho, sobretudo, da nossa cultura, e dizemos o tempo todo, nós somos cidadãos e, como cidadão brasileiro, nós estamos aqui para reivindicar os nossos direitos, porque os nossos deveres, o tempo todo, a história dá conta de dizer que, para além dos nossos deveres, nós exercemos nesse país, né? Então, é o momento de dizer que os nossos direitos, eles têm que ser garantidos. E estar aqui nesse momento é, sim, um ato também de resistência. E, para fechar, para culminar esse evento maravilhoso, eu gostaria de cantar uma canção que a Vila Isabel ganhou em 88, que se chama Kizomba, a Festa das Raças. Valeu, zumbi. O grito forte dos mares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, zumbi valeu. Hoje a vila é Kizomba.
jogo e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Gente, vai desculpando aí que a gente não tirou a música, aí um foi para o lado, outro foi para o outro, mas o que importa, né, é o que está no coração. E eu costumo dizer que a minha música não é despropositada, ela é imbuída da luta de toda uma vida, da luta do combate ao racismo, ao enfrentamento de todo tipo de discriminação. A minha música é instrumento de luta para a minha resistência e afirmação da minha identidade enquanto mulher negra na sociedade. Parabéns, vereador, e parabéns a toda a comunidade. Depois dessa belíssima apresentação, com a palavra, o vereador Carlão, do PT, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta solenidade.
Eu queria, antes de iniciar, agradecer a presença de todos, de todas, agradecer aqui o Nuno pela oportunidade que deu dessa casa fazer essa homenagem, né? Também a Rebeca por essa linda apresentação, que nós vamos, com certeza, sentir muita falta disso e orgulhoso por ter ela no nosso meio. Obrigado, Izzy, meu irmão, e eu todos presentes. Mas sabe que essa homenagem ela nasceu no momento em que a gente estava lá na casa do seu pai Moacir, prestando uma homenagem para a mãe Luizinha, né, e que nós fizemos a Câmara Municipal ir até o povo. Nós não fizemos homenagem nessa casa. Foi lá que a gente conversando, depois da homenagem à mãe Luizinha, que nasceu o compromisso da gente prestar essa homenagem. E eu quero aqui assumir um compromisso com vocês, que nós precisamos fazer várias outras homenagens lá no gueto, lá na periferia, para que a gente possa fazer com que o nosso povo, para que aquelas pessoas que não estão aqui hoje, possam conhecer um pouquinho da importância da nossa intervenção, da intervenção das APNs, da intervenção da nossa luta, e se juntar a eles para que possamos construir uma nova sociedade. É preciso que a gente faça com que essa casa também vá até a população. Então, nós podemos assumir esse compromisso de fazer sessão solene. Claro que não podemos fazer à noite, lá na periferia temos que fazer de dia, para possibilitar que as pessoas possam conhecer o que é essa Câmara Municipal, o que é a Casa do Povo. Então, nós temos que ir lá arrebanhar essa população e discutir com eles a grande dificuldade que nós temos, que é a violência policial, que é o genocídio contra essa juventude, que é a necessidade da gente resgatar a luta cultural do nosso povo, e, para isso, nós temos que ir lá acolhê-los, para que a gente possa tirá-los das mãos malvadas que tem na periferia, das mãos violentas que existem na nossa periferia, e, com certeza, a pastoral vai ter um papel fundamental de nos ajudar. Nós vamos, no próximo dia 11 de dezembro, ainda aqui nessa casa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós vamos entregar a medalha Milton Santana para a irmã Helene, que é das Cáritas, também com o objetivo da gente poder fazer com que a cidade comece a discutir seriamente o que é direitos humanos, a importância dele, e que nós queremos também, no próximo ano, essa homenagem a direitos humanos também que seja feito em algum canto da periferia da cidade, porque nós precisamos falar com os nossos irmãos lá onde está a verdadeira realidade, para que a gente possa discutir que tipo de cidade a gente quer, que tipo de periferia que a gente quer, o que é que a gente pode construir coletivamente com esse povo, e é com esse gesto que a gente vai conseguir. Então, parabéns mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e de todas, e declaramos a sessão encerrada. Nós vamos resgatar você outra vez. TV Câmara, Campinas.